João, capítulo 1, do verso 19 em diante, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine, nos oriente nesta manhã. Vou pedir ao presbítero Beto que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar. Deus, nós agradecemos porque a tua palavra escrita, registrada por homens santos, inspirados por ti. Por isso nós agora te pedimos que o Senhor ilumine nossos corações, nossas mentes para receber. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós passamos 2 domingos, estudando e refletindo aqui sobre a figura, o papel do presbítero, o papel do diácono. Então, há 2 domingos que nós não estamos estudando o Evangelho de João. Nós interrompemos momentaneamente a nossa exposição deste Evangelho. Me permita rapidamente, serei muito breve mesmo, recapitular introdutoriamente esse Evangelho. Ele não está contado nos sinóticos, são aqueles mais próximos na sua narrativa, similares, iguais às vezes até na sua narrativa. O Evangelho de João tem como o grande, talvez, propósito aqui mostrar Cristo como o próprio Deus, A gente vê já no preâmbulo, aí no início desse Evangelho, de uma forma assim, muito, muito precisa, muito contundente, isso sendo exposto e colocado para nós. Pensamos aqui no autor como sendo o apóstolo, João, aquele que estava naquele círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Pensamos, e eu disse isso nos domingos anteriores aos irmãos, numa data aí aproximada em que esse evangelho foi escrito. Provavelmente, inclusive, quando ele foi escrito, João já tinha conhecimento dos outros evangelhos por volta do ano 90. Nós estamos aqui no início da era cristã, Nós estamos aqui, a igreja ainda nascendo, a igreja ainda respirando um ambiente extremamente hostil, não apenas do ponto de vista das perseguições, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso. A igreja cristã, ela respira um ambiente extremamente hostil. Nós temos Israel sob o poder do Império Romano, Apesar de pensarmos no Império Romano, mas nós temos aí um longo período em que a chamada Judéia, E aí a gente usa às vezes a expressão Israel, se refere àquele território, aí para nós cristãos se refere ao povo de Deus. Já há muito os israelitas, a Judéia, têm
caído na mão de outros reis, de outros impérios, né? De outras dinastias, mas numa questão assim muito particular política, de controle político, geralmente, em alguns momentos nós vamos ter aí uma certa liberdade concedida aos judeus, para que internamente eles pudessem governar a sua religiosidade, para que eles pudessem governar alguns aspectos da sua constituição enquanto sociedade, mas eles não eram, com certeza, independentes. Aqui estavam sob o poder forte do Império Romano, que inclusive abria essas concessões também em várias regiões. Talvez até essa é uma das grandes estratégias para que a paz romana, né, a Pax Romana, pudesse ser vivenciada e pudesse ser estabelecida. E aí nós temos a figura aqui de João Batista, né? Esse primeiro capítulo vai falar dele, não apenas nesses versículos, mais para frente nós vamos ter a figura de João Batista também. João Batista, meus amados irmãos, é filho de Isabel e de Zacarias. Ele vivia no deserto da Judéia, um homem que tinha uma pregação muito contundente. Ele pregava o arrependimento, um homem que deixava muito claro nas suas falas, não é, que importava de fato que Cristo prevalecesse sobre todas as coisas, não é, e Cristo crescesse e ele diminuísse. Era um homem de hábitos, vamos dizer assim, para os nossos padrões de hoje e talvez até para os padrões da época, de hábitos um pouco exóticos, não é? A sua alimentação, a sua forma de se vestir, não é? Alguns, inclusive, tentam classificar João Batista como pertencente a um grupo na época chamado de essênios. Eu, particularmente, não sei se a gente poderia afirmar isso, né? Se alguém quiser estudar um pouquinho mais sobre os essênios, né, procura alguns livros que falam desses movimentos religiosos e políticos dentro do judaísmo na época de Cristo. Nós temos aí os manuscritos do Mar Morto. Lê e assista algum documentário a respeito disso, a gente vai ver ali um grupo extremamente, vamos dizer assim, diferente em várias posturas e em vários aspectos, principalmente no que tange usos e costumes, não é? Como eu falei, a forma de se vestir. É como se nós estivéssemos pensando aí em monges, não é? Naquele momento, naquele período histórico. Só que João Batista, e aí a gente já está começando a entrar no texto aqui propriamente dito, devido à sua pregação, e não tenho dúvida, devido ao poder de Deus que agia nele, porque ele é predito já desde Isaías capítulo 40, versículo 3, o texto inclusive que ele usa. Ele tinha uma mensagem muito forte, muito contundente, e ele estava, vamos dizer assim, meus amados irmãos, alcançando uma certa visibilidade entre a sociedade da época, entre a região, dentre os seus ali, naquela região que ele estava atuando, apesar de morar no deserto, mas às vezes ele saía do deserto. Os irmãos que conhecem um pouco da geografia, aqueles que já foram ou que conhecem de imagem, sabe que às vezes o deserto e as cidades, elas são muito próximas, né? As regiões, às vezes, periféricas das cidades, elas são regiões muito desérticas também. Então ele estava ali no deserto e pregando e falando, é aquele quem vai batizar a Cristo, não é? E o seu ministério, de certa forma, ganha um certo destaque. E aí, então, nós chegamos no texto. O que é que acontece aqui? Qual é a descrição desse texto? O texto vai nos falar que uma comitiva diplomática, vamos usar esse termo aqui, vai ao encontro de João Batista para inquiri-lo, para interrogá-lo. Vamos voltar ao texto e vamos agora destrinchá-lo de uma forma mais precisa. Este foi o testemunho de João. E aí veja, o texto diz assim: quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? João então recebe uma comitiva.
O termo aqui usado é judeus. Na realidade, essa é uma expressão que a gente vai ver sendo muito utilizada pelo evangelista João. Ela vai, em alguns momentos, ter um sentido, uma conotação pejorativa, em alguns momentos vai ter uma conotação um tanto quanto neutra no que diz respeito à caracterização, à adjetivação. Mas nós poderíamos pensar aqui, né, até porque lá na frente o texto vai dizer também que existiam fariseus aqui presentes, que nós estamos diante de um grupo de religiosos que, ouvindo falar a respeito de João Batista, ouvindo falar da repercussão do seu ministério, manda uma comitiva. Essa comitiva é escolhida por levitas e sacerdotes. Isso tem um peso na comitiva, porque o sacerdote e o levita naquela época eram homens, não é, que tinham uma ascendência muitas vezes religiosa sobre outros, sobre os seus pares. O próprio João Batista, ele faz parte de uma descendência sacerdotal. Então, talvez até naquela ideia de, olha, nós estamos mandando aqui diplomatas, né? Nós estamos mandando sacerdotes, nós estamos mandando autoridade para abordar uma outra autoridade crescente, uma outra autoridade que tem sido percebida através do seu ministério. E o ponto que eu gostaria de focar com os irmãos nessa manhã é justamente no momento em que ele é abordado. E aí a gente vai para a primeira expressãozinha aí do versículo 19. O texto diz que João Batista testemunhou, porque o texto diz assim, esse foi o testemunho. E é sobre esse testemunho que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã. E eu vou colocar aqui a ideia de que esse é o testemunho que traz luz, que ilumina a história da humanidade. Obviamente que esse testemunho de João não se restringe apenas a esses poucos versículos que nós lemos. A partir do 29, ele continua o seu testemunho. Em outras narrativas, o seu testemunho continua sendo proferido para todos nós. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto. É o foco, é o objetivo, é o nosso alvo nessa manhã. Mas olhássemos para esse texto com essa perspectiva na nossa mente. Vamos analisar esse testemunho de João. O verdadeiro testemunho que traz luzes. Não é o iluminismo, mas que nós conhecemos na história, que muitas vezes é exaltado como sendo aquilo que de fato trouxe as luzes, não é? Numa perspectiva sempre da ciência, de filosofias outras, naquela perspectiva sempre de que tirar a religião, tirar a figura de Deus é lançar a luz. Na realidade, o que João faz é o oposto disso, não é? Ele não tira Deus, ele não diminui a figura de Deus, ele não isenta a figura de Cristo no seu testemunho, ao contrário. Cristo aqui é exaltado e por isso eu entendo que esse é o grande testemunho que de fato e de verdade haverá de lançar luzes sobre a história da humanidade. Pegando inclusive a expressão aí de versos anteriores, quando diz de forma muito clara, não é? Que Cristo é a luz. Ele diz, eu não sou a luz, Cristo é a luz que resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Isso está descrito aí no verso 5, ou o verso 8 e o verso 9. João dizendo, né, que não era, a palavra falando a respeito de João, que ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, o verdadeiro iluminismo, a verdadeira iluminação, aquilo que dissipa definitivamente a era das trevas, é Cristo. E esse é o testemunho de João. Mas como isso se processa? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. Esse testemunho, ele traz luzes, ele ilumina a história da humanidade quando ele estabelece a verdadeira religião. Pensemos aqui religião naquela perspectiva etimológica do termo mesmo, da necessidade que nós temos de nos religarmos a Deus. Não é? Um dia o ser humano pecou e como fruto do pecado ou como paga pelo pecado ele morre.
Morte é separação. Espiritualmente estamos todos nós mortos. Espiritualmente estamos todos nós separados de Deus. E como tal, nós necessitamos religar dessa reaproximação, até porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Essa morte espiritual, ela não é algo, vamos dizer assim, natural na existência humana. Ela é fruto do pecado. Infelizmente aconteceu. Infelizmente essa é a nossa realidade. Mas nós ainda somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador. Nós ainda temos, entre aspas, aqui o DNA de Deus na nossa constituição. Logo, nós sempre vamos precisar nos religar ao sagrado. O grande problema, a grande questão, a grande interrogação que nós precisamos fazer é como é que nós conseguimos nos religar. E é aí onde nós vamos discutir o que é a verdadeira e a falsa religião, entendendo religião como esse ato de religar-se a Deus. Obviamente que cada um que tem a sua confissão, que tem a sua expressão de religião, vai dizer que a sua é a correta. Nós cristãos defendemos a nossa. E a nossa é muito simples, ela é muito límpida no discurso, na fala. Nós entendemos que a única forma de nos religarmos a Deus é através de Cristo Jesus. Não existe outra forma. Ele é o caminho. Ele é a verdade. O que é que diz Timóteo, não é? Ele é o único, aquele que de fato e de verdade intercede por nós. E aí nós olhamos aqui para esse texto e essa ação da comitiva, né, que vai dialogar, que vai inquirir, que vai questionar João Batista, eu queria já trazer alguns pontos aqui para a nossa observação de uma falsa religiosidade e que João vai se contrapor a ela, estabelecendo uma verdade, estabelecendo a verdade de Deus para aquela situação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que eles têm dúvidas a respeito de João no que diz respeito a quem ele é. Em que sentido? Você, João, é Elias? Talvez aqui eles estejam se referindo a uma profecia lá de Malaquias, obviamente numa interpretação incorreta, e é sabido que, por incrível que pareça, que dentre alguns círculos de judeus àquela época, existiam aqueles que defendiam a transmigração da alma, ou o renascimento. Tem uma expressãozinha que eu não conhecia, que eu aprendi estudando esse texto, né, que é a paligenesia, né, que é a ideia do renascimento. Traduzindo para uma linguagem mais nossa, a reencarnação. A ideia é essa. Parece-nos algo até estranho, mas existia naquele meio aqueles que defendiam isso. E aí eles estavam, será que pegam um texto de Malaquias, fazem uma interpretação equivocada, acrescentam a essa interpretação equivocada uma crença previamente estabelecida da transmigração da alma, da reencarnação, dê o nome que você queira dar a essa ideia aqui apresentada e perguntam e fazem o questionamento a João Batista. Você é Elias? O que é que João Batista diz? Eu não sou Elias. Veja, o seu testemunho lança luz, estabelece a verdade, dissipa o erro da falsa religiosidade. Cristão não acredita em reencarnação, cristão acredita em ressurreição. É simples assim. Pastor, é possível que alguém se declare cristão e ao mesmo tempo defenda a reencarnação? Não, só se for esquizofrênico. Você quer acreditar na reencarnação, você é livre para isso e assim o faça se você desejar. Mas o que não dá, meus amados irmãos, é acreditarmos em coisas que são antagônicas. Esse é um problema que mostra
que muitas vezes a nossa expressão religiosa sequer fica de pé contra ela mesma. Por quê? Porque alguns insistem em acreditar em coisas que são antagônicas. Ou eu acredito na reencarnação, ou eu acredito na ressurreição. Eu me valho das palavras do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, o que é que os irmãos estão nos assistindo lá em casa? Tudo isso aqui é uma grande perda de tempo. Percebe, meus amados irmãos? Um fundamento essencial da fé cristã. Então, o que é que João Batista está fazendo aqui? Veja, os sacerdotes perguntam, quem é você? Não é? E aí o texto diz, ele confessou e não negou. Ou seja, ele disse, aqui é um hebraísmo, uma forma que às vezes a expressão é construída entre afirmação e negação. E ele diz, não é? Eu não sou Elias. Ele diz também, eu não sou o Cristo. Veja, a Judéia, o Israel dos dias de Cristo, respirava uma expectativa a respeito de um Messias que viria. E esse Messias então é João? Será que é esse João? Seria inclusive interessante para aqueles sacerdotes que fossem João. Ele tinha uma linhagem sacerdotal. Eles, na realidade, um outro ponto que a gente observa aqui, eu entendo que eles queriam inclusive cooptar João para que João fizesse parte do grupo deles. Por isso que eles mandam essa comitiva, para interrogar, para saber, mas também, e aí eu entendo isso com o objetivo escuso, não declarado, de cooptar João para as fileiras, né, lá do partido dos fariseus, do partido seja ele qual for, até porque João estava ganhando notoriedade. João agora era um nome que fazia diferença. Nós percebemos então religiosos com uma interpretação bíblica totalmente distorcida. Eles perguntaram, és tu o profeta? Talvez se referindo a uma outra profecia bíblica lá de Deuteronômio que fala a respeito de um profeta especial, que na nossa leitura esse profeta é o próprio Cristo. Mas há dúvidas, veja, o grande testemunho aqui de João, que eu estou afirmando, lança luz sobre a história da humanidade, faz isso também a partir do estabelecimento da verdadeira religião, da verdade religiosa apresentada àqueles homens. Eu estou falando da família da aliança, quando eu falo dos judeus. Eu estou falando daqueles que eram portadores da revelação de Deus. Eu estou falando daqueles que tiveram os profetas. Jorge vai estudar sobre os profetas. Eu estou falando de uma nação que conhecia a Deus. Eu estou falando dos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas que nesse momento estavam com a sua mente deturpada, que nesse momento estavam sem perceber qual era a verdade. Distorcida era a sua interpretação da palavra de Deus. E o testemunho de João, então, serve nesse momento para clarear, para iluminar. Veja, é a luz que dissipa as trevas, é o verdadeiro iluminismo que coloca para longe uma era de trevas, de interpretação judaica da palavra de Deus. Homens tão religiosos, homens tão apegados aos sagrados. Veja, o texto fala do partido dos fariseus. Os fariseus eram conhecidos como homens extremamente zelosos. A ideia, inclusive, do termo fariseu é a ideia de alguém santificado, santo. Homens estudiosos da palavra, mas olha o que diz aí, o verso 26, nesse testemunho iluminador de João Batista. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Sabe o que é que João Batista está dizendo aqui? Vocês estão cegos. Vocês estão perguntando se eu sou o Cristo, mas Cristo já está no meio de vocês. Meus irmãos, Cristo já havia nascido? Cristo já estava no meio do povo? Eles conseguiam enxergar o povo? Não. Eles tinham a revelação. Eles tinham os profetas. Eles tinham inclusive Isaías
capítulo 40, versículo 3, dizendo quem era João Batista. Mas eles enxergavam isso? Por que eles não enxergavam isso, meus irmãos? Porque eles estavam nas trevas. Eles não conseguiam enxergar. Cristo já estava no meio deles, o grande profeta estava no meio deles, o grande rei estava no meio deles, o grande sacerdote estava no meio deles, aquele que haveria de salvar a humanidade já havia nascido, já estava sendo adorado, já estava sendo glorificado, o Verbo já se fez carne, o Verbo já habitava entre as pessoas. Da mesma forma, Cristo habita nas nossas vidas hoje. Da mesma forma, mesmo não estando fisicamente presente nesse mundo, Cristo está presente em toda a existência. Da mesma forma, Cristo é uma realidade nos nossos dias, mas as pessoas continuam sem enxergar, as pessoas continuam nas trevas, e a igreja de Cristo precisa fazer tal como João Batista fez. Nós precisamos testemunhar a verdade que vai lançar luz, dissipando as trevas, e a verdade é Cristo, e a luz é Cristo, o Cristo que veio, que nasceu, o Cristo que morreu, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, mas o Cristo que ressurgiu dentre os mortos, e que está assentado à destra de Deus Pai, e que há de voltar para buscar a sua igreja, o Cristo que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para nos remir, para nos salvar. O Cristo que é fruto do amor de Deus, que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo está no nosso meio. Cristo é a luz que dissipa as trevas. Mas a falsa religiosidade não consegue enxergar isso. E me permita aqui, meus amados irmãos, dizer que hoje isso vai ser fruto um pouquinho, em algum momento, dos nossos estudos lá na classe. Quando eu falo de religiosidade, eu não falo apenas daqueles segmentos de igreja, de religião, como a gente conhece tradicionalmente. Tem um filósofo chamado Eric Voegelin que afirma que os pensamentos filosóficos, políticos, ideológicos, se constitui também em religião. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não se engane, nas nossas universidades não se ensina só ciência. Se ensina ciência e muita coisa boa, mas se ensina religião também. Religião política. E essa religiosidade dos nossos dias também tem cegado a muitos dos nossos. Eles não conseguem enxergar a verdade. Eles não conseguem enxergar a Cristo. Mas esse testemunho de João Batista, ele ilumina a história da humanidade, meus amados irmãos, porque a base dele é a revelação de Deus. Veja que eles continuam as suas inquirições, as suas perguntas, eles queriam saber quem ele era. E aí no verso 23 ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías 40. A forma de dissiparmos as trevas, a forma de estabelecermos a verdade, a forma de iluminarmos as mentes e os corações é a partir da revelação de Deus. É a partir das Sagradas Escrituras. Veja, meus amados irmãos, Deus se revela e se revelou a nós ao longo da história. O que nós sabemos a respeito de Deus, sabemos porque Ele se revelou a nós. Não pense que seja algo diferente disso. João não era Elias. João não era o grande profeta esperado. João não era o Cristo. Quem era João? As Sagradas Escrituras vai dizer quem era João. Se nós queremos iluminar um mundo que está nas trevas, nós precisamos nos valer da revelação de Deus. Ela é a verdade. Meus amados irmãos, Salmo 119, texto que nós aprendemos, aqueles que são da igreja desde criancinha. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra.
lâmpada, olha aí, iluminação, e luz para o meu caminho. Um mundo que está nas trevas, pessoas que são como que cegos, que não enxergam, precisam de iluminação. Mas aonde buscar essa iluminação? Nas Sagradas Escrituras. Veja, lembra da tentação de Cristo? Ia lá Satanás e usava a Escritura. E como é que Cristo respondia? Com a Escritura. Satanás distorcia. Como eu falei, aqui não está explícito nos questionamentos se era Elias, se era o profeta, se era Cristo, mas está implícito que eles estão lançando mão de profecias que já existiam nas Sagradas Escrituras. Mas o que é que então João Batista faz nesse seu testemunho? Ele estabelece a verdade. Vocês querem saber quem eu sou? Está lá em Isaías, capítulo 40, quem eu sou. O que eu sou? Eu sou um arauto. Eu sou aquele que vai, naquela figura que a gente conhece do rei entrando, e não tem aquele cara que vai tocar a trombeta. O João Batista é esse, que vai preparar o caminho, que vai dizer assim, o rei está no meio de vós. O rei está chegando. Arrependei-vos e crede, porque é chegada a hora. Porque Cristo está no meio de nós. Meus amados irmãos, a iluminação passa por isso. Ele é uma voz que clama. Clamar em João Batista, inclusive, traz-nos a ideia de falar alto, de falar com contundência. Não podemos enxergar essa ideia de voz que clama no deserto como aquela voz aveludada, aquela voz sussurrante, aquela voz que parece que tem medo de dizer qual é a verdade. Até porque nós somos ensinados pela palavra de Deus que o Espírito que Deus nos tem dado não é espírito de covardia. Obviamente nós precisamos ter moderação, nós precisamos ser sábios, mas nós precisamos ser contundentes. Quando for hora de gritar, nós precisamos gritar. E ele era uma voz que clamava no deserto. Me permita aqui florear um pouco, fugindo um pouco do costume da nossa interpretação mais literal e lançando mão aqui de uma figura alegórica, ou pensando no deserto como uma figura alegórica. Ninguém aqui mora no deserto. Se a gente voltar para casa pela praia, você não vai ter nenhuma dúvida que você mora no deserto, né? Mas às vezes a nossa vida é um deserto. Às vezes nós moramos na beira-mar, mas alegoricamente falando, nós estamos no deserto. Sabe o que é que desertifica a nossa vida? A ideia de deserto é aquela ideia de destruição, é aquela ideia de que nada cresce, não tem vida, é a ideia da morte. Sabe o que é que desertifica a vida de um ser humano? É o pecado. É a desobediência a Deus. É quando nós nos afastamos de Deus. E é nesse momento que o arauto, aquele que está preparando o caminho, grita a plenos pulmões no deserto das nossas vidas, dizendo, é importante, é necessário, é fundamental que você se arrependa. Essa é a preparação. Chamar a atenção das pessoas para que elas compreendam perfeitamente que são pecadores. Veja, o judeu, por natureza, é o povo da revelação, é a família da aliança. Na cabeça de muitos judeus, a remissão para eles já foi resolvida. Quando um dia Deus fez um pacto com Abraão. Eles acham que alguns, obviamente, ser salvo, ser remido, é se você é filho de Abraão no sangue, na descendência sanguínea. A palavra de Deus, obviamente, nos ensina que descendente de Abraão, o verdadeiro ou os verdadeiros descendentes de Abraão se identificam, se identifica mesmo através da fé e não da descendência sanguínea. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. Se nós cremos como o pai Abraão creu, nós somos descendentes de Abraão.
Se nós dizemos assim, quando questionados no nosso íntimo ou no deserto da nossa alma, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Meu Pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Se nós respondemos, Deus proverá. Nós somos descendentes de Abraão. Se nós entendemos que esse cordeiro é o Cristo que deu a sua vida por nós, aquele Cristo ali representado no cordeiro, no monte, quando Abraão foi sacrificar Isaque, aquele cordeiro simbolizado nos umbrais da porta dos egípcios, quando foram libertos da mão de Faraó. Se nós acreditamos que Cristo é esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que entregou a sua vida por nós, nós somos descendentes de Abraão, porque Abraão um dia creu nisso também. E isso lhe foi imputado por justiça. E através disso ele foi justificado. E através disso ele se tornou quites com a justiça de Deus, numa expressão mais popular, através da sua fé, porque ele creu. O testemunho que lança luz, meus amados irmãos, estabelecendo a verdade a partir da revelação de Deus. E eu fecho. Não vou demorar mais, porque o tempo não nos permite. O texto teria mais coisas para ser explorado. Mas eles continuam, então, perguntando, inquirindo, não é? E aí eles saem agora da pergunta do quem és tu, para a seguinte pergunta, verso 25. Então por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias e nem o profeta. A resposta de João Batista, mais uma vez, ilumina os nossos corações e as nossas mentes, mostrando que Cristo é a primazia, mostrando que Cristo está acima de tudo e de todos. Ele tem a proeminência. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E aí ele começa então, aqui nesse texto, a mostrar a grandiosidade de Cristo. Eu não sou digno sequer de desatar-lhes as correias das sandálias. Alguns, inclusive reformadores, não é muito da hermenêutica reformadora usar alegoria, mas eu achei muito interessante, lendo um comentário de um reformador a respeito desse texto, ele compara essas sandálias aqui ao Evangelho. Lembra da armadura? Preparação do Evangelho. E na alegoria, ou na interpretação alegórica que ele faz, é como se João estivesse dizendo assim, olha, eu sequer sou digno de pregar o Evangelho. Eu sequer sou digno de anunciar, de tocar a trombeta e dizer que o rei está chegando. Eu batizo com água. Obviamente que o batismo de João tinha um significado, não é? Os dois, tanto de João como de Cristo, eles se assemelham em alguns aspectos, mas há uma grande diferença. Quando nós pensamos no batismo de Cristo, nós estamos pensando verdadeiramente na remissão de pecados. O batismo que é feito com o Espírito Santo é o novo nascimento, é a transformação completa, profunda e verdadeira da vida. Quando João batizava com água, tinha toda uma simbologia de limpeza, de remissão de pecados, até porque o batismo já era uma prática existente entre os judeus. Não só do lavar dos sacerdotes. Por exemplo, o sacerdote, quando ia ser consagrado, ele era batizado. Mas não apenas pessoas, utensílios eram batizados também. Eram lavados também. Havia todo um significado envolvido nesse ato de João. Mas ele é um prenúncio. Ele é uma introdução. Ele é aquilo que aponta para algo e para uma obra muito maior. Porque muito maior do que lavar o nosso corpo é ter a nossa alma, o nosso ser completamente restaurado através da pessoa de Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Criador de todas as coisas, é o Deus incriado, Ele está acima de tudo e de todos. Por mais importante que seja a nossa mensagem, a nossa fala,
Por mais impressionante, meu amado irmão, que sejam os dons que Deus lhe deu, que eu e você nunca nos esqueçamos disso. Cristo é maior do que nós. Cristo é mais importante do que nós. O que é que nós somos? Simplesmente servos. Que testemunho maravilhoso. Um testemunho que lança luz sobre as trevas da humanidade. Que essas luzes resplandeçam. As luzes do testemunho de João Batista resplandeçam até os nossos dias. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.